O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu o nome do senador Rodrigo Pacheco para ocupar a próxima vaga na corte, destacando a necessidade de pessoas corajosas e bem preparadas para assumir o cargo. O decano ainda confirmou que o STF é jogo para adultos. A declaração aconteceu durante uma reunião social e diante de Rodrigo Pacheco. A disputa por uma cadeira na corte esquentou com os rumores de que o ministro Luiz Roberto Barroso pode deixar o cargo em setembro, quando acaba o seu mandato como presidente do Supremo. Há, no entanto, outros candidatos na fila, como o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o controlador-geral da União, Vinícius de Carvalho. Gilmar Mendes reforçou que sugere o nome do senador Rodrigo Pacheco, independentemente de a vaga ser aberta agora ou depois. Essa informação foi divulgada pela Folha de São Paulo. Muito boa noite, Rodrigo Constantino, hoje conosco. Seja bem-vindo. Trazemos então essa confissão do ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, aí admitindo quem é o favorito para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, considerando que essa apuração ela leva em conta um fator que é um rumor, um bastidor que tem surgido de que Barroso pode deixar a cadeira do Supremo Tribunal Federal em setembro. Não há nada confirmado, mas caso ele permaneça na corte por mais tempo, uma nova vaga para o Supremo só vai ficar disponível em 2028, que é quando Luiz Fux completa 75 anos. Aí sim vai ser obrigado a se aposentar. Muito boa noite, Consta. Boa noite, Paulo, a toda a nossa bancada, a toda a nossa audiência. Como fala o Gilmar Mendes, né? É impressionante como ele dá opinião, como ele dá pitaco, com base em rumores de uma saída antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso, que realmente tem milhões de motivos para ser o que mais sentiu a Lei Magnitsky, né? Hoje mesmo tem aí reportagens também mostrando onde fica seu apartamento multimilionário pago à vista em Key Biscayne, aqui em Miami, né? Mais de 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais, com um condomínio de 15 mil reais ao mês, né? Então, o Barroso está com medo de ser o próximo sancionado da Lei Magnitsky e, por isso, estaria pensando em deixar a corte de maneira antecipada. O Gilmar Mendes e o Barroso já trocaram aquelas famosas farpas, né, com pitadas de sociopatia, fecha o escritório, que é a fonte desse dinheiro, né, com certeza não é o salário de servidor público, mas, com base em rumores de uma saída antecipada, já está o ministro Gilmar Mendes fazendo lobby, porque não tem outra palavra para usar aqui, né, fazendo lobby para um dos candidatos. E o triste, quando a gente olha a lista de potenciais nomes, é que um é pior do que o outro, né? Imagina o Jorge Messias, né, o famoso despachante que andava de moto com a Dilma e ficou encarregado de levar o documento de posse de um ministério para Lula, para ele não ser preso pela justiça, no caso de uma condenação lá na Lava Jato, né? Imagina um nome pior que o outro. O nome do senador Rodrigo Pacheco, que não venceria uma eleição para nenhum cargo eletivo, é um nome que tem muito a ver aí com uma espécie de retribuição, recompensa aos serviços prestados aos ministros, em particular ao ministro Alexandre de Moraes, por ter sentado em cima esse tempo inteiro e obstruído pedidos de impeachment, né? Ele, como presidente do Senado, tinha esse poder, agora transferiu para o Alcolumbre o mesmo poder, e Alcolumbre vem sendo um servo fiel em obstruir também que vá para o plenário um pedido de impeachment entre vários que existem para o ministro Alexandre de Moraes ou outros, porque tem vários ministros da Corte Suprema com pedidos embasados de impeachment. Entre eles, o próprio Barroso também, que estaria antecipando a saída, aí, segundo esses rumores, é alguém que disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso, por si só, já o colocaria como alguém que não pode ser um dos adultos a ocupar cargo no Supremo. O Gilmar Mendes, para fechar, diz que ali é lugar para adultos, né? Para adultos a gente sabe, a gente tem certeza que é lugar para adultos. A questão é adulto com que tipo de ética? E essa é a pergunta que fica no ar. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, essa apuração que trouxemos é da Mônica Bergamo, da Folha. Ela disse que, inclusive, questionou o senador Rodrigo Pacheco quando o nome dele foi, então, elogiado com a torcida do decano Gilmar Mendes por uma possibilidade aí de ocupar a cadeira no Supremo, e ele disse que respondeu apenas com 2 palavras: sou tímido.
respondeu assim a colunista sobre a possibilidade, como o nome dele ventilado já mais de uma oportunidade. Agora é o seguinte, ele é senador, ano que vem termina o mandato. Ele teria que ir atrás de um novo cargo eletivo se quisesse concorrer a alguma posição, né, Silvio? Paula, boa noite, querida, meus amigos Piotto, Rodrigo Constantino, boa noite, você que nos acompanha. Não há nada mais desagradável do que começar uma bolsa de apostas para quem vai ocupar a cadeira de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas poderia ser um técnico de futebol, poderia ser um dirigente de empresa, poderia ser qualquer outro cargo que ainda não terminou. O ministro Luiz Roberto Barroso não está na fila dos próximos ministros que deixarão a corte. Gilmar Mendes está, aliás. Então, ele, portanto, poderia falar como um desejo próprio dele, decano atual da corte, para que Rodrigo Pacheco o substituísse em 2030. Ele que, repito, o atual decano, nomeado por Fernando Henrique Cardoso. Mas antes dele deixarão a corte Luiz Fux e Carmen Lúcia. Portanto, o que nós estamos assistindo é uma tentativa de formular o clubinho do STF, manter a patota unida com o nome de alguém que fez o jogo do consórcio até pouco tempo, até deixar o posto para Davi Alcolumbre, porque o Rodrigo Pacheco não teve coragem de pautar um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, não foi capaz de enfrentar um poder que não é o legislativo, evidentemente, mas um poder que deixou o legislativo de joelhos, porque foi isso que o judiciário fez na praça, que tem 3 poderes, segundo o artigo 2º da Constituição, harmônicos e independentes. Mas quando um desses poderes violou a independência, quando um desses poderes deixou o outro de forma subserviente, de cócoras, que é o que aconteceu com o legislativo brasileiro, Rodrigo Pacheco achou que tudo bem, talvez porque já pensasse na possibilidade de um dia fazer parte da outra patota. Rodrigo Pacheco tem de renovar o mandato no ano que vem. Não será reeleito senador, não será reeleito senador, estou dizendo repetidamente. Por exemplo, não será deputado federal, de onde começou como deputado federal do PMDB, até presidir a CCJ, depois saiu para tentar ser prefeito de Belo Horizonte, não conseguiu. Então eu acho que o ministro Gilmar Mendes, sobretudo, comete uma deselegância com Luiz Roberto Barroso, que talvez esteja falando demais. Não é novidade. Sempre que ele tem uma oportunidade, ou ele fala ou ele canta. Anda um pouco tímido por conta das sanções que os Estados Unidos colocaram sobre a Suprema Corte, mas Luiz Roberto Barroso talvez já esteja antecipando a sua saída. Porque, evidentemente, ele tem um apartamento de mais de 20 milhões de reais nos Estados Unidos, deve estar preocupado com o patrimônio, deve estar preocupado com a família, os filhos que têm uma carreira que não poderão continuar nos Estados Unidos, deve estar preocupado, talvez, em entrar para a história. Ele pode pensar que se ele sair agora, se ele pendurar as chuteiras antes dos demais, quem sabe a história, quem sabe ele não acorde amanhã, olhe para o espelho e enxergue Rousseau ou Voltaire.